Olá, boa noite. Como vai? Nila, Oi, boa boa noite, noite. Gustavo. Vamos Hoje começar aqui dia o 10º, né? O nosso é 10ª aula, 10º encontro. nosso encontro. Hoje, dia 4 de abril de 2023, 19h23, estávamos aqui esperando o pessoal, né, Nila? Mas parece que hoje Isso. ficaremos aqui no tete-a-tete mais íntimo, né? Exatamente. Onde Desde as estamos já. 19 horas. Desde as é, 19. Mas vamos seguindo, isso é que é bom, vamos seguindo, o desejo move a gente. Hoje já estamos no 10º encontro, né? E olha aí quanta coisa a gente já produziu, mês de abril chegou aí, então eu separei hoje, vamos começar na aula 3 do seminário, a aula, capítulo, lição, cada um chama de uma forma, do sujeito da certeza, e, bom, mais para o finalzinho eu separei uma visita a Freud, para a leitura de um sonho, que será alvo de Lacan, a parte 2, que é o sonho do pai, não vês que estou queimando. Mas não sei se você já escutou esse sonho, então nós vamos trabalhar com ele. Mas, e eu dividi o encontro da seguinte maneira. Separei algumas telas aqui para explicar alguns conceitos, algumas coisas que vão aparecer durante a leitura do primeiro item aí, da questão do sujeito da certeza. Depois vamos ler, né? Eu vou ler, né, direto, para você ter a experiência de você escutar realmente o seminário, sem aquela intenção de tudo compreender, né? Então, vou ler o seminário, vou ler a parte do seminário, e depois a ideia era que tivéssemos um debate, e para encerrar, visitar esse pequeno sonho de Freud, narrado aí na interpretação dos sonhos, na parte 7, abrindo a parte 7, para que continuemos os trabalhos após. Ok? Ok, vamos lá. Então, vamos lá. Antes, eu coloco aqui sempre uma reflexão, alguma coisa, eu vou atrás, procuro, e eu encontrei isso que eu estava procurando já há algum tempo, até fiz uma postagem no meu Instagram, que é o Decálogo do Analista. E ele é do Grande George Jorge. Forbes, né? Ele é do George Forbes. Então, um decálogo, obviamente, né? São 10 frases, né? Que eu acho que é interessante a gente ter em mente, a gente sempre pensar, a gente sempre se colocar nessa posição e para ver se realmente sustenta a posição de analista. A posição de analista é mais ou menos o que está aí, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí, né? Decálogo do analista. É valer mais quando não se é que quando se é. Olha que profundidade isso, né? É emprestar palavra, corpo e ser para ser feito do que quiser. Emprestar palavra, corpo e ser para ser feito do que quiser. Gente, o analista é feito do que quiser, né? O analisando que manda, né? Sim. Mas é função, né? Se É quiser. amar incondicionalmente. Tá dando um retorno? Você silencia para mim? Tá dando, eu tô me ouvindo de volta. Não sei, alguma coisa com a gravação. Meu microfone está aberto. Aí eu fico me ouvindo de volta. Se bem que é só a gente aqui hoje, a gente vai ter que ir conversando, mas agora melhorou. Então vamos lá. Eu vou voltar de novo no 1, né? É valer mais quando não se é que quando se é. É emprestar palavra, corpo e ser para ser feito do que se quiser. É amar incondicionalmente, sem qualquer reciprocidade na paixão da ignorância. É chegar sem ser avisado, no lugar da surpresa ou da assombração. É passar por esquisito, mal educado, chato,
sem poder justificar. É, trabalhando bem, vir a ter horror do seu ato. Esse é forte. Horror do ato analítico. É poder ser paciente no lugar do outro. É não governar nem educar, que eram as tarefas impossíveis, né? É saber o que faz, quando não sabe o que diz. Você fazer a aposta, né? Mas fazer a aposta sabendo o que você está fazendo. Né? É ter saudade sem reivindicar quando se chega ao fim. É o decálogo do analista. Quer comentar alguma coisa, Nila? Qual desses aí você mais gostou, que você mais identificou? Tem muita coisa boa aí para conversar. Tudo, né? Tudo. É difícil escolher, assim, né? O que bate mais, mas eu acho que o 7, né? É poder ser paciente no lugar do outro. É poder ser paciente no lugar do outro. Eu acho que é o que eu mais me identifico, assim, sabe? É o que a gente falou nos encontros atrás, aí, desses 10 encontros, até da presença do analista, né? O desejo de analista. E às vezes a gente por isso que eu até brinco com a palavra paciente, eu falo assim, não, paciente é a gente. Sim. Eu gosto muito do 6, né? Trabalhando bem, vir a ter horror do seu ato. O ato analítico tem hora que ele dói, né? Ele fere, mas ele é necessário. Sim. Né? Então, eu acho o 7 bem interessante, e o 6 bem interessante. Aliás, todos eles. Né? Todos eles, né? É difícil escolher um, né? A gente fala assim, esse me chamou mais atenção. Mas... Passar por esquisito, mal educado, chato, sem poder justificar, né? É normal. Você se coloca na posição que o analisando quer e você faz cara de paisagem, né? O semblante, né? Então, eu acho muito interessante esse decálogo do analista. Encontrei hoje meio por acidente, coloquei assim, coloquei Jorge, no roteiro. É Jorge sendo Jorge, né? É Jorge sendo Jorge. Ele é ótimo. Eu consigo escutá-lo lendo isso aí. Eu gosto muito dele. E você que me apresentou, assim, ó. Ah, foi? Não, tô nem, tá vendo? Muito bom, eu gosto muito dele, apesar de muitas pessoas criticam pelo fato do terrorismo, etc, mas, bom, sério. Para mim é um dos mais pé no chão que tem, entendeu? Vamos dizer que ele estudou com Lacan, né? Um dos poucos aí que ainda estão aí atuando. E o jeito dele transmitir é bem simples, né? Exatamente. Vou desligar para poder... Gostava muito do Terra 2, passava na cultura. Né? Eu não comprei o livro, te falei, né? Eu li assim... É o do Terra 2, né? Na família, na escola. Isso. Né? Muito bem. É muito bom, seu Jorge Forbes. Então, sempre estou trazendo, acho que é a segunda, terceira vez que eu trago coisa dele aqui, aquela dinâmica do standard que eu trouxe dele nos primeiros encontros aí. Então, é isso. E transmissão é essa coisa, né? Você se transfere com uma, não transfere com outro tipo, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Exatamente. Críticas todo mundo recebe, mas está aí. Os 10 ensinamentos de Jorge Forbes. Às vezes a gente fala assim, eu não gosto, mas tem quem gosta, né? Então, a gente não gosta, mas tem quem gosta e vice-versa, assim, os outros. Deixe que seja um trabalho pautado na ética da psicanálise, sem inventar muita roda e misturar as coisas, está valendo. Então, vamos lá, seguindo aqui, coloquei algumas telas, pessoal, com alguns conceitos, e eu vou fazer esse movimento. Primeiro, vamos passar por algumas coisas que serão citadas na aula, né, no capítulo, como vocês quiserem chamar, né, e depois fazer a leitura corrida, então facilita muita coisa. Né. Me lembro lá no começo, quando eu falei com vocês das referências de Lacan, né? A gente citou Spinoza, o Paulo estava, sentindo falta do Paulo aqui com as intervenções, falamos de Spinoza, que era excomungado também, né? E vocês sinalizaram que esse movimento é interessante,
mas também como um movimento de conhecimento, um movimento cultural. Lógico que não consigo abranger tudo, senão a gente ficaria aqui muito tempo, mas vamos pegar os principais. E aqui tem essa citação, que quem faz é o Freud, do Lacan vai voltar, ele é a epígrafe da interpretação do sonho. Eu estou com essa edição aqui, da Companhia das Letras, então se você abrir, você vai encontrar aí essa epígrafe, né, que diz: Flecteri sineco superbos, aqueronta movebo. O aqueronta movebo, que o Christian Dunker brinca no canal dele, né? O aqueronta movebo. E essa citação é do Virgílio, né, de um poema que chama Eneida, né, na parte 7, item 312, e diz o seguinte: se não posso dobrar os poderes celestiais, agitarei o inferno. Flecteri sineco superus, aqueronta movebo. Então, Lacan vai fazer uma referência a essa citação, que vai casar um pouco com o que a gente estava falando, né, o que ele estava falando, a respeito do inconsciente ser o lugar da profundeza, né, aquele lugar que ninguém encosta, e etc, e etc, e etc. Né? Então, fica aí, quando a gente chegar na parte da aula que citará isso, ficará mais claro. Né? Aqui há uma pintura, né? Enéas abandona Troia em chamas, né? Pintura do Federico Barotti, 1598, somente para ilustrar, né? E o poema, ele é um poema épico, ele foi escrito no século I, se não me engano, no século I a.C., e ele é a saga do Enéas, né? O Enéas era um troiano, e ele é salvo dos gregos, e ele viaja errante pelo Mediterrâneo, por isso da citação, até chegar aí na Península Itálica. E o seu destino principal era ser o ancestral de todos os romanos. Então aí tem o Enéas abandona Troia em chamas, na Guerra de Troia. Né? Então por isso, veja, que ele fala nessa parte, faz bastante sentido, né? Se não posso dobrar os poderes celestiais, agitarei o inferno. Dentro desse contexto, acho que a frase fica melhor compreendida. Né? E bom, Freud quis dizer aí algo a respeito dos sonhos, como esta via régia do inconsciente, como esse lugar, né, desconhecido. Né? Bom, aí fica a interpretação, né, de cada um. Ok, Nila? Então, a primeira parada das referências preliminares, né, é esta. Então, e agora algumas definições filosóficas. Né? Eu gosto de deixar registrado, porque aí depois eu anoto. Agora eu presto atenção. Sem problema. Me dá só um minutinho, por favor, que eu só vou verificar uma questão que estão batendo ali. Só um minutinho, gente. Não, perdão, estavam chamando ali, mas está tudo bem. Bom, então vamos definir algumas coisas aqui, né, alguns termos que talvez bem definidos facilitem o entendimento. Né? Alguns termos da filosofia, eu não sei, alguns de vocês eu sei que têm conhecimento de filosofia, não sei qual o grau, né?
Então, talvez já tenham ouvido essa palavra, ontologia, né? A ontologia é o ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, da existência, da própria realidade. O Daniel Omar, junto com... Deixa eu ver se está aqui. Junto com o Pode Francisco continuar, por Boca. favor. Vou só fazer uma coisinha, tá? Sim. Olá, Miriam, tudo bem? Veio se juntar a nós? Muito bem, veio se juntar a nós. Seja muito bem-vinda. Estamos aí iniciando, estou fazendo algumas definições aqui antes de entrar na leitura propriamente dita, ok? Sim. Muito bom, seja muito bem-vindo. Então, eu estava definindo o que é ontologia, né? Estava dizendo que o Daniel Omar Pérez, junto com o Francisco Boca e a Josiane Cristina, tem um livro bem interessante com esse nome, Fazendo o Jogo Ontologia Sem Espelhos, né? Onde eles tratam justamente sobre a realidade em Descartes, Locke, Berkeley, Kant e Freud. Mas o que é a ontologia? Então, exatamente, é esse ramo da filosofia que vai estudar a natureza do ser, a natureza da existência e a natureza da própria realidade. Isso vai fazer um pouquinho mais de sentido quando a gente for lá ao texto, né? Um dos subtítulos que Jacques Lamillère deu foi Nem Ser, Nem Não Ser, né? E a ontologia é classificada na filosofia como o ramo geral da metafísica, diferente da cosmologia, psicologia e teologia, que são ramos específicos, né? Pois se ocupa de temas mais abrangentes e mais abstratos da área. Sem precisar entrar muito em detalhe, né, o Lacan vai dizer algo a respeito de sua ontologia, e vai usar esse termo para falar do inconsciente. Então, é isso. É o ramo da filosofia que estuda a natureza do ser. Ok? Tem um quadrinho aqui bem legalzinho. A filosofia, então, ela é dividida em metafísica, epistemologia, lógica e ética. Então, são os ramos da filosofia. Palavras talvez que vocês já ouviram, né? Epistemologia da psicanálise, epistemologia da ciência, né? Ética, principalmente, ética do desejo, ética e moral. Essas palavras são comuns, né? São os ramos da filosofia. E a metafísica, ela é dividida em uma metafísica geral, e dentro dessa metafísica geral, aí tem a ontologia. Ok? E a metafísica especial, aí nós vamos ter a cosmologia, a psicologia e a teologia. Ok? Só para localizar, né? Dentro dessa questão meta, novo, né? Metafísica, uma física nova, né? Eu não sei se vocês sabem, os trabalhos de Aristóteles foram praticamente todos queimados. Vocês sabiam disso? Então, ele tinha os trabalhos de física. Sim, eu já li também sobre isso, já. Aí, quando encontraram alguns cadernos da área de física, né, nomearam de metafísica, novo, né? Nós estamos aí usando esse prefixo agora com uma outra realidade, né, o metaverso, né? Daí que Freud tirou metapsicologia, então uma psicologia nova, né? Então uma física nova. Felizmente, alguns foram resgatados e temos aí acesso à obra aristotélica, né? Então, a ontologia como parte da metafísica. Tudo bem? Então, vamos seguir, né? Vocês já ouviram falar desse moço, desse jovem senhor? Martin Heidegger, né? O que vocês já ouviram falar de Martin Heidegger? Martin Heidegger foi um filósofo, escritor, professor e reitor universitário alemão. Ele é amplamente reconhecido
como um dos filósofos mais originais e importantes do século XX, em quem Lacan bebe muito, em Heidegger, em Hegel, nessa questão. O Lacan cita aqui algumas coisas da obra, acho que é a obra mais famosa do Martin Heidegger, que é o Ser e Ter. Né? E aí nós temos aí o ramo da fenomenologia. Né? O que vocês já ouviram falar disso? Vocês já estudaram alguma coisa da fenomenologia? Podem falar à vontade. Ainda estou conceituando para a gente ter uma leitura mais fluida. Vagamente. Vagamente. Vou fazer uma leitura aqui de uma definição, né? Afinal, o que é a fenomenologia? Né? Ela não foi criada por Heidegger, né? Heidegger é somente um dos filósofos dessa linha, né? Então, ela é uma orientação do pensamento europeu, a qual submeteu a concepção positivista, Freud era positivista, a uma crítica radical do que se aparenta ao ser. O termo fenomenologia significa estudo dos fenômenos, daquilo que aparece à consciência, buscando explorá-lo. O estudo da consciência e dos objetos da consciência. Então, Heidegger foi um dos filósofos desta escola, ou deste movimento literário, que foi criado aí por Edmund Husserl. Tá? Então, somente para situar, sem entrar muito em detalhe, só para colocar aí um rosto aos nomes, né, citados, eu acho que facilita. Né, Miriam? Eu lembro quando o Paulo falou conosco do Spinoza, né, e a gente chegou a fazer um trocadilho. Não sei se você está lembrada disso, né? Do Spinoza, que espinha, né? Uma coisa assim. Então, o objetivo é... Cadê o Paulo? Sumiu? O Paulo deu uma sumida, dizer que por alguns contratempos, esse mês ele não vai conseguir continuar. Mas que em algum outro momento ele volta. Essa parte aí era boa com as interlocuções do Paulo, né? Que é a área da filosofia. Foi muito bom, viu? Quando estava falando do Spinoza ali, nossa, deu... Uhum. Então, saiu muito caldo ali. Não saiu? Mas, se a gente fosse falar de Heidegger aqui, então, acho que a gente corre o risco de nem entrar no seminário, né? Mas tudo bem. Então, é somente para situar, né, Miriam, como a gente fez daquela vez, né? E abrir caminhos aí para vocês pesquisarem, para vocês se aprofundarem, se desejarem. Quem gosta dessa parte de filosofia e da ética, o Heidegger tem a questão da coisa, né, do Das Ding. Ele tem uma conferência que chama A Coisa, que é o famoso exemplo da jarra, o que é a jarra, o ser jarra, e é uma filosofia um pouco complicada, vamos dizer assim, que se você for lendo, eu brinco que se você for lendo em voz alta na rua, eles te prendem, né? Que você fica falando da coisidade da coisa, é o que faz a coisa ser coisa. Pronto, aí complicou tudo, né? Lacan faz muita referência a isso quando vai falar de Das Ding, lá no Seminário 7, né? Na ética da psicanálise. Busca camisa de força, porque tem louco por aqui. Busca. Estamos aí no cartel do Kant e a gente estava lendo Heidegger e brinquei assim, se alguém escutar a nossa leitura aqui, nós vamos para o sanatório direto. Né? Eu vou lançar no meu canal... eu vou lançar no meu canal uma leitura que eu fiz dessa conferência do Heidegger que chama A Coisa. Se vocês escutarem, eles vão falar assim, é doido, né? Mas dá para entender. Dá para entender. É questão de filosofia, a questão da essência do ser, o que faz o ser, muito ligado com a questão do vazio, que é essa coisa da psicanálise. Então, tem muito, Lacan casa muito com a fenomenologia, principalmente de Heidegger, sobre essa questão. Mando sim, deixa eu terminar de editar e vamos lá. Bom, segunda, né? Então, segunda localização aí, né?
E em Martin Heidegger, a hermenêutica da compreensão pré-ontológica, né, pré-ontologia, será, pois, num sentido privilegiado, a analítica da existencialidade da existência. Olha aí que coisa de doido. A existencialidade da existência. O ser no mundo será a primeira determinação essencial. O primeiro existencial que surge quando o olhar se dirige à existência humana. Pronto, não entendi nada, agora vocês nunca mais falam que Lacan é difícil. Vocês nunca mais falam que Lacan é difícil, né? Que são termos aí. Bom, é muito preocupado com a essência. Eu vou referir vocês a uma live que foi feita na SPO, no Instagram da SPO, semana passada, se não me engano, ou na outra, com o Daniel Omar Pérez, a respeito da essência. Da essência, o que essa essência em filosofia. E ele falou muito dessa questão de Heidegger. E em psicanálise não tem essência, né? Não tem essência e nem natureza humana. Mas quando a gente for ler lá, eu vou sinalizar a vocês por que isso está aqui, né? Quando o Lacan vai dizer a respeito da ordem da iância do inconsciente. Eu cometi um ato fálico agora. E ele vai dizer que essa iância que a gente trabalhou nos encontros passados, né, essa fenda, essa abertura, ela é pré-ontológica, ou seja, ela existe antes do ser em si. Acho que eu estou complicando mais do que explicando, mas somente para provocar, né? O Lacan também vai citar esse nome, Frederick Myers. Frederick William Henry Myers foi um intelectual, ensaísta e poeta britânico, notabilizando-se como um dos pioneiros na pesquisa de fenômenos paranormais no final do século XIX. E ele é cofundador da Society for Physical Research. Tá escrito errado ali, tá physical, é physical com S. Depois eu corrijo. Então, ele vai citar aqui, até falando assim, com a psicologia gótica de Myers, porque se trata de fenômenos paranormais, como está bem colocado aqui. Bom, tendo feito esse preâmbulo, tendo introduzido alguns nomes, né, somente para conhecimento, né, não precisam se preocupar em apreender tudo, vamos a Lacan. Né? Temos aqui a fotinha clássica dele, aí com seus livros. Bom, vamos lá. Eu vou fazer a leitura, vocês me acompanham aí, do sujeito da certeza, do item 1, somente do item 1 hoje, ok? E vocês, como sempre, sintam-se à vontade aí para pontuarem, perguntarem, e vamos seguir, ok? Então, temos aqui o 3, né, do sujeito da certeza. Vamos ver os nomes aí que foram colocados por Jacques Laminaire, né? Percebam que, assim, todas as aulas, elas eram diretas, né? As transcrições, se vocês forem olhar, elas são diretas. Nos seminários comerciais, normalmente elas são divididas em 3, alguns 4. E esses tópicos aí ajudam a saber sobre o que vai tratar cada parte, cada uma dessas subdivisões. Então, nós temos aqui nem ser, nem não ser. Né? Finitude do desejo. O evasivo. Se lembram que eu coloquei para vocês da dimensão do inconsciente como evasivo? Então, o evasivo. O estatuto do inconsciente é ético. Aqui ele vai voltar a tocar na questão da ética do desejo. Que tudo está por refazer na teoria. O Freud cartesiano, Freud do penso, logo existo, né? E o desejo da histérica. Tem uma nota aqui atrás dizendo que pode ser tanto masculino quanto feminino, mas que preferiram manter o desejo da histérica. Diz Dr. Lacan, a semana passada
minha introdução do inconsciente pela estrutura de uma ânsia ofereceu ocasião a um dos meus ouvintes, Jacques Lamiller, para um excelente traçado do que, nos meus escritos precedentes, ele reconheceu como a função estruturante de uma falta. E ele a reuniu, por um arco audacioso, com o que pude designar, falando da função do desejo, como falta a ser. Tendo realizado essa sinopse, que certamente não foi inútil, ao menos para aqueles que já tenham algumas noções do meu ensino, ele me interrogou sobre minha ontologia. Ok? Não lhe pude responder dentro dos limites impostos ao diálogo pelo horário, e ficou combinado que eu obtivesse dele, antes de mais nada, a precisão daquilo com que ele cerca o termo ontologia. Entretanto, que ele não pense que eu, de modo algum, achei a questão inapropriada. Direi mesmo mais. Ela bateu particularmente em cheio, no sentido de que é mesmo de uma função ontológica, olha o ato falho aí, eu li ontológica, o lapso de leitura, que é mesmo uma função ontológica que se trata nessa ânsia, pelo que acreditei dever introduzir como lhe sendo a mais essencial, a função do inconsciente. Se vocês voltarem uma página, vocês vão ver uma anotação assim: faltam questões e respostas. Ao final das sessões, Lacan abria para perguntas, ele gostava da interação, ele gostava de se fazer ouvir, né? Que as pessoas, ele gostava de se fazer ouvir, claro, mas que as pessoas também se fizessem ouvir, colocassem suas questões, né? Então, uma dessas questões foi colocada aí pelo Jacques Lamiller, né? E que o levou a fazer esta próxima exposição. Então, o que podemos destacar aqui, né? Esta questão da função do desejo como falta a ser, né? Le manque à être, falta a ser, né? Essa questão da ânsia que trabalhamos bastante, né? Ele diz que essa questão da ânsia aí seria a função do inconsciente. Por isso que eu bati bastante. Ele usa muito a palavra ânsia, vai usar outras vezes, né, como béance, né, que é essa lacuna, e aqui o evasivo. O inconsciente, vamos voltar a bater nessa tecla, o consciente como o evasivo, o que abre e fecha, o que não precisa estar lá nas profundezas, naquela analogia do iceberg, né? E ele está na fala, no ser que fala, como vimos bem na aula 2. Aproveitando o gancho, hoje eu estava lendo a conferência 2 para preparar o seminário novo aí, né, o Quintas com Freud. Vamos fazer agora, fazer a parte, né, vamos brincar igual tinha aqueles programas antigamente, né, a gente para o programa e vai fazer um merchan, depois a gente volta. Mas eu estava lendo, relendo, preparando aí a leitura da conferência 2, vamos tratar dos atos falhos, né? Se vocês virem e se vocês lembrarem bem do Botticelli, Signorelli, a questão da linguagem. Então, na conferência 2, o Freud já dá alguns exemplos de tropeços, de vacilos, de mancadas, que são palavras muito usadas por Lacan na aula 2, né, que trabalhamos bastante isso, que mostram o quê? A presença do inconsciente. Então, lá o Freud vai falar explicitamente, ele pega e começa a fazer o histórico dos atos falhos, né? Cita aí alguns pesquisadores que acham que os atos falhos são somente atos falhos, né? Ou paraprexias, né? E aí ele diz que o ato falho, às vezes, não é tão falho assim, como vimos lá no Signorelli, né? O esquecimento do nome foi provocado por um movimento inconsciente que quis recalcar algumas coisas e lembrou de outras e foi associando. Então,
isso tudo estava em Freud já, essa questão da linguística já estava em Freud. E não estava estruturado, né? Que essa questão do estruturalismo, o Lacan vai pegar do Lévi-Strauss, mas o Saussure, o pai da linguística, o Ferdinand de Saussure, contemporâneo de Freud, há quem diga que o filho de Saussure se analisou com Freud, então há traços disso no pensamento freudiano. Quiçá, talvez, né, Freud chegasse a essas mesmas conclusões, né? Então, é bem interessante fazer esse exercício. Eu acho que se vocês estiverem lá, será um prazer recebê-las, mas quem puder ler atentamente a conferência 2 e 3 das conferências introdutórias à psicanálise e ler com olhos atentos, já pode perceber isso que o Lacan diz. Como já percebemos no Sr. L, quando trabalhamos a questão do Sr. L. Ok, pessoal? Marquem aí, quem gosta de marcar, esse finalzinho. Bateu particularmente em cheio, né? No sentido de que é mesmo de uma função ontológica que se trata nessa iância, algo antes do ser, ontologia antes do ser, pelo que acreditei dever introduzir como lhe sendo a mais essencial, a função do inconsciente. Ok? Algum comentário? Eu posso seguir? Então vamos lá. A ânsia do inconsciente, poderíamos dizê-la pré-ontológica. Aí o Lacan sendo direto, né? Então, a ânsia do inconsciente, poderíamos dizê-la pré-ontológica. Insistir nesse caráter demasiado esquecido de um modo que não deixa de ter significação, da primeira emergência do inconsciente, que é de não se prestar à ontologia. O que, com efeito, se mostrou de começo a Freud, aos descobridores, aos que deram os primeiros passos, o que se mostra ainda a quem quer que na análise acomode por um momento seu olhar ao que é propriamente da ordem do inconsciente, é que ele não é nem ser, nem não ser, mas é algo de não realizado. O inconsciente não é nem não é nem não é. Fica difícil até de falar. O inconsciente não é nem não é, mas é algo do não realizado. E ele coloca lá atrás que é algo do não nascido. Não sei se vocês vão se lembrar. O inconsciente é algo do não realizado ainda, do que está a se realizar, do que está para aparecer nessa fenda, nessa ânsia. Evoquei a função dos limbos. Evoquei a função dos limbos. Então, volta lá para mim, por favor, na página 30. E vamos fazer o movimento de revisar. No segundo parágrafo, ele diz: o inconsciente, primeiro, se manifesta para nós como algo que fica em espera na área, eu diria, algo de não nascido, algo de não realizado, algo de não nascido. Que o recalque derrama ali alguma coisa, isso não é de se estranhar. É a relação da fazedora de anjos com os limbos. Então, ele está fazendo referência ao que ele já disse. Evoquei a função dos limbos. Poderia também falar do que, nas construções da gnose, se chamam os seres intermediários. Sílfos, gnomos, mesmo formas mais elevadas desses mediadores ambíguos. Isso aí, então lá, alguém sabe o que é gnose ou gnose? Cada um pronuncia de um jeito. O termo em si significa conhecer, né? Um conhecimento superior, né? Havia uma terapia, tinha uma terapia, se não me engano, que tinha esse nome, né? E trabalhava com essa questão
do espiritual. Então, aqui está trabalhando essa função espiritual, né, do inconsciente, né, que era assim colocado, né? Também não esqueçamos que Freud, quando começou a remoer este mundo, articulou este verso, que parecia cheio de inquietantes apreensões quando o pronunciou, e cuja ameaça é muito notável que tenha sido, depois de 60 anos de experiências, completamente esquecida. A citação com a qual comecei a explanação. Necteri sine quo superos, aqueronta movere. Né? Perdeu aí toda a sua força. Né? E falei para vocês, se não posso dobrar os poderes celestiais, agitarei o inferno. Né? Então, esse mundo, né, sobrenatural, por que não dizer assim, desses seres intermediários, para se tratar do inconsciente. É notável que o que se anunciava como uma abertura infernal, aqui não está movendo, tenha sido, na sequência, também notavelmente aseptizado. Eu gosto dessa ironia aqui, né? Como o que parecia como uma abertura infernal, na sequência foi aseptizado. Asepticizado. Ok, pessoal? Uma palavra difícil até de ler, né? Mas é igualmente indicativo que o que não se anunciava tão deliberadamente como abertura para um mundo inferior não tenha feito, em parte alguma, salvo raríssima exceção, aliança séria com tudo que existiu. Ainda existe agora, menos, porém, do que na época da descoberta freudiana, de pesquisa metafísica, como se dizia, se não de prática espírita, espiritista, evocatória, necromântica, tal como a psicologia gótica de Myers, que se restringia a seguir à risca o fato de telepatia. Certamente que, de passagem, Freud toca nesses fatos, no que pôde lhe chegar, trazido por sua experiência. Mas é claro que é no sentido de uma redução racionalista e elegante que sua teorização se exerce. Pode-se considerar como excepcional, se não aberrante, o que, no círculo analítico de nossos dias, se prende ao que foi chamado, e de maneira bem significativa para esterilizá-los, fenômenos psi. Alusão às pesquisas de um Servadio, por exemplo. Servadio era um psicanalista da época. Lacan está dando uma cada aqui, é o que me parece. Seguindo. Seguramente não é neste sentido que nossa experiência nos dirigiu. O resultado de nossa busca do inconsciente vai, ao contrário, no sentido de um certo ressecamento, de redução a um herbário, cujo escantilhonamento é limitado a um registro tornado catálogo racionalizado, a uma classificação que se quereria de bom grado natural. Se, no registro de uma psicologia tradicional, de bom grado se adianta sobre o caráter não amestrável, infinito do desejo humano, vendo-se nele a marca não sei que sabugo divino que ali se teria impresso. O que a experiência analítica nos permite enunciar é bem mais a função limitada do desejo. O desejo, mais do que qualquer outro ponto do quinhão humano, encontra em alguma parte seu limite. O desejo, mais do que qualquer outro ponto do quinhão humano, encontra em alguma parte seu limite. Bom isso, né?
Alguém quer comentar alguma coisa? Aquela pausa dramática para absorção, né? Quer comentar alguma coisa, Muito né? complexo. Tá, mas o que está absorvendo aí? Vamos elaborando. Retornaremos a tudo isso. Então, Lacan sendo Lacan. Vocês percebem que aqui ele está fazendo um retorno a coisas que ele já falou, questionamentos que ele já trouxe, né? O que ele está dizendo nessa parte aqui? Vamos lá, vamos tentar esmiuçar isso aqui. Simplesmente que o inconsciente não é o lugar das divindades da noite. Veja que quando ele fala aqui, deixa eu pegar aqui, eu achei, de não prática espírita, espiritista, evocatória, necromântica, essas coisas que colocam o inconsciente lá nas profundezas, lugar intocável. Depois nós vamos voltar, ele vai voltar ao exemplo das lavras freudianas, né? Então ele está dizendo isso. Não é nesse sentido que nossa experiência nos dirigiu. Nós temos que lembrar um fator crucial. Apesar de toda essa transmissão, o Lacan da filosofia, de visitar a filosofia, de visitar outras áreas, como Freud também fazia, Lacan, assim como Freud, era um clínico. Então, ele traz tudo o que ele chama para a nossa experiência, né? O que o resultado da nossa busca, veja como ele sempre se refere à experiência analítica, à prática psicanalítica com esses termos, inclusive com esses pronomes possessivos, né? Vai no sentido de um certo ressecamento, né? Um ressecamento da redução a um herbário, cujo escantilhonamento está difícil até para eu ler hoje, acho que eu já li tanto hoje, gente, vocês me perdoem. É limitado a um registro tornado catálogo racionalizado. O que vocês entendem disso? Como é que vocês escutam isso? Olha, é limitado a um registro tornado catálogo racionalizado. Há uma classificação que se quereria, de bom grado, natural. Como é que vocês escutam isso? Isso é bem importante. Se no registro de uma psicologia tradicional, de bom grado, se adianta sobre o caráter, olha, o caráter não amestrável, o desejo não é amestrável, o desejo é infinito. Eu vou pular, vou ler sem esse aposto que está aí, para vocês verem como a frase é fluida. Se no registro de uma psicologia tradicional, de bom grado se adianta sobre o caráter não amestrável, infinito do desejo humano, o que a experiência analítica nos permite enunciar é bem mais a função limitada do desejo. Bom, o desejo, mais do que qualquer outro ponto do quinhão humano, encontra em alguma parte seu limite. No seminário da ética do desejo, ele vai explicitar bastante sobre isso, na questão de desejo, de prazer, prazer e realidade, e aí que ele vai instituir a psicanálise como uma ética do desejo. É uma ética diferente de todas as outras, né? Uma ética não amestrável, vamos dizer assim. E lembrando que uma análise, ela conduz sempre a quê? Ao desejo, não é? Não a uma moralidade. A psicanálise, ela aponta para um desejo. Mas, olha, retomaremos a tudo isso. Ok? Mas aponto que eu disse o desejo e não o prazer. O prazer é o que limita o porte do quinhão humano. O princípio do prazer é o princípio de homeostase. O que é homeostase? Freud usa isso lá no Além do Princípio do Prazer. Homeostase.
Alguém vai me responder o que é homeostase? Peraí, deixa eu ver no Google primeiro. Ah, fugiu das aulas de química? Fugiu das aulas de química? Não vou responder. Responde logo, demora pesquisar no Google, vai. Eu vou ler aqui para você, já que você falou do Google. Tendência a resistir a mudanças, a fim de manter um ambiente interno estável, relativamente constante. Tendência a tudo ficar legalzinho, né? Vejam, o princípio do prazer é o princípio de homeostase. Então, vamos lá. Qual que é a busca do homem? Sempre o prazer, correto? Prazer diferente de satisfação. Essa diferença tem que ficar bem clara. Prazer é diferente de satisfação, né? Então, vamos ver o que ele diz aqui. O prazer é o que limita o porte do quinhão humano. Depois de satisfeito, né? O princípio do prazer é um princípio de homeostase, né? O princípio do prazer é isso, né? Homeostase, estado de condições internas físicas e químicas constantes, mantidas nos sistemas vivos. Vamos voltar lá no além do princípio do prazer. E o Freud fala do princípio de constância do Fechner. Então, ele diz que no sistema psi, né, vamos colocar no aparelho psíquico, aí vai subindo, né? Prazer, 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 prazer. Então, há que haver uma constância no sistema, senão ele colapsa. Então, encontra a satisfação, depois ele vai cair. Tensão, 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 tensão. Pulsão, 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 blá, 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 vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai chegar num ponto que essa pulsão tem que satisfazer, então vai cair. Então precisa ter essa constância, essa homeostase, vamos dizer assim. Isso, o prazer, quando é satisfeito, bom, aí o que vai acontecer? Vai ter que achar mais estímulo. Mas esse movimento, ele é necessário, né? Isso aí é o princípio da constância. Lá no primeiro capítulo, no segundo, do Além do Prazer, que ele vai dizer isso. E, através disso, ele vai chegar na pulsão de morte. Que o objetivo de todo o sistema é voltar ao que era antes. Então, ele vai até citar as amebas, cita os prótons, né, que vão fazendo assim. Tem uma parte lá que eu acho muito interessante. Ele faz toda uma argumentação. Depois ele pega e fala assim, isso não nos serve, mas não custou tentar demonstrar. Então, Freud experimentando, né? O Além do Princípio do Prazer é um texto essencial para essa questão. Ele tem a primeira parte, que ele fala que é a parte clínica, né? Onde tem o Fordar, onde tem a questão dos sonhos de guerra. E aí, quando ele começa a parte 4, que é onde ele vai começar a desenvolver a pulsão de morte, ele fala assim, o que se segue é a especulação, que vocês podem aproveitar ou não, dependendo do desejo. Aí ele revirou o mundo da psicanálise de cabeça para baixo, quando ele falou da pulsão de morte. Então, o prazer é o princípio de homeostase, é o que quer manter o sistema o quê? Estável. Agora, o desejo, este encontra sua cerne, sua proporção fixada, seu limite. E é em relação a esse limite que ele se sustenta como tal, franqueando o limiar imposto pelo princípio do prazer. Dá uma diferença aí. Como eu prometi, vou deixar, como diz o Stalino, fios desencapados, para a gente poder pensar. Não é um traço pessoal de Freud esse repúdio para o campo da sentimentalidade religiosa, do que ele designou como aspiração oceânica. E vocês que estão fazendo, a Miriam que fez comigo o percurso do mal-estar na civilização, ele começa falando a respeito deste sentimento, né, do sentimento oceânico. E olha como é que o Lacan diz, traço pessoal, esse repúdio, né, para o campo da sentimentalidade religiosa.
aquela questão do sentimento oceânico, né, que começa aí o mal-estar na civilização, com a carta que o amigo dele mandou, falando sobre o texto anterior, que era o futuro de uma ilusão. Vocês devem estar lembrados disso, né? Nossa experiência está aí para reduzi-la, essa aspiração, a uma fantasia, para nos garantir, em outra parte, bases firmes e remetê-la para o lugar do que Freud chamava, a propósito da religião, de ilusão. O que é ôntico na função do inconsciente é a fenda por onde esse algo, cuja aventura em nosso campo parece tão curta, é por um instante trazida à luz. Por um instante, pois o segundo tempo, que é de fechamento, dá a essa apreensão um caráter evanescente. Isso aqui é importante. Vamos, né? A fenda é o momento que o inconsciente abre e fecha. Sabe aquela pontuação que você tem que fazer naquela hora? Se você fizer 5 segundos depois, ela não funciona mais. Aquele pinçado, aquele significante, ou aquele ato falho. Lembra do estou cavando para baixo? Que a gente falou. Essa iance, ela aparece, ela tem um momento. Depois que passa, então aqui o Lacan está colocando aqui o caráter até pulsional do inconsciente. O inconsciente que abre e fecha. Vou ler essa parte de novo. O que é ôntico, ou seja, o que é antes do ser, na função do inconsciente, é a fenda por onde esse algo, olha que legal, esse algo, cuja aventura em nosso campo parece tão curta, ou seja, é muito rápido, né? Esse algo que vai escapar tem uma sobrevivência curta. É por um instante trazida à luz. Por um instante, pois o segundo tempo, que é de fechamento, dá a essa apreensão um caráter evanescente. Esse begriff, esse conceito, esse apreender, dá a essa apreensão um caráter inconsciente, um caráter evanescente, perdão, olha aqui, porque, enfim. Retomarei a isso, que será talvez mesmo o passo que poderei dar agora, não podendo mais do que evitá-lo até o presente, por razões de contexto. Contexto ardente, como vocês sabem. Aqui ele está fazendo uma referência ao tempo da sessão, né? Contexto ardente, como vocês sabem. Então, aqui ele está fazendo a alusão a essa questão do tempo lógico, do tempo que aparece. Então, quando o inconsciente abre, quais são as duas opções que a gente tem? Segundo Lacan, que foi criticado, por isso que ele foi expulso da IPA. Ou você pontua ou você corta a sessão. Isso tem como aparecer? Tem hora para aparecer? Não tem. Vocês já foram surpreendidos nesse caso de um corte abrupto, rápido, sessão que durou pouco, alguma coisa assim? Se quiserem compartilhar a experiência de análise. Estou vendo assim os nãos. A primeira vez que acontece é estranho. Por isso que a gente tem que passar pela experiência. Se a gente não passar pela experiência, não dá para falar. Você tem que sentir na carne esse corte, essa surpresa. Assim, tão rápido, não. Entendeu? Não vai chegar. Mas isso tem um fator que eu acho positivo. Significa que se está em análise, que não tem mais fala vazia. Porque no começo você tem, né, na poltrona, ou quando, né, ainda tem muito assim, aconteceu ontem, a análise não é relato, né, mas isso é normal, né, dependendo da maneira que você conduz, aí a pessoa tem que pôr a pessoa a falar. Agora, como? Quando essa questão do flash aparece, significa que a coisa está boa, que a transferência está feita, que, né? Mas muito rápido, não, mas você teve sessão curta já, né, Mila?
Não precisa ter muito rapidamente, não. Estou dizendo sessão curta. Não de 10 minutos, 15 minutos, não. Então, aí que diz que a coisa está indo, né? 10 minutos, 15 minutos, não precisa ser sessões muito longas. Mas aqui, quando ele fala assim, contexto ardente, como vocês sabem, ele está dizendo que isso é polêmico. Ele está fazendo uma referência ainda à questão do tempo de duração da sessão, a qual ele tanto é criticado. Né? Mas aqui vocês percebem essa questão ontológica. Para ele, esse tempo curto pode ser 10, 15 minutos, 5 minutos. Né? 5 minutos, 2 minutos. É. Uma vez eu cheguei na sessão, contei um sonho, eu estava atordoado com o sonho, e o analista fez uma pergunta, e na hora que eu respondi, ele ficou olhando, e depois ele falou assim, eu podia cortar agora, mas eu não vou fazer isso com você. Mas por quê? Se ele cortasse, ele ia me angustiar. A angústia, você tem que saber manejar isso aí também, né? Tem analista que gosta de pôr o analisando em angústia, e isso aí não tem que saber medir, né? Nem muito ao mar, nem muita terra. Mas essa sessão me marcou. Ele ainda pegou e falou assim, eu podia fazer o corte aqui, que já teria feito. Ou seja, o inconsciente abriu. Mas eu não vou fazer isso. Né? Então, tem que saber manejar. Mas ele discutiu isso com você, né? Me apontou o que tinha sido feito e do sonho, o que tinha acontecido num sonho. Né? Foi a surpresa, mas aí foi assim, né? Foi a surpresa. Foi muito bem manejado, por sinal. Né? E aí eu somente esvaziei a angústia, mas não perdeu o efeito. Ou seja, a intervenção na hora certa. Se eu tivesse falado isso para ele e ele fosse intervir só lá no final, já não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. Sabe aqueles que a gente põe na parede? Entre aspas. Estava falando do decálogo, né? Você tem que ter horror do seu ato, às vezes, é o que está lá no decálogo, né? Você tem que ir insistindo em uma coisa e a pessoa está, né, evadindo para lá e você tem que insistir. Quer comentar alguma coisa, menino? É que realmente houve o corte, né? Uhum. O paciente aí, no caso, entendeu que era um corte. Não, por experiência própria, não tem problema. É o corte da sessão e o corte na sessão. Isso aí foi um corte na sessão. E que depois embaralhou o discurso todo. Aí embaralhou tudo, vocês conseguem entender, né? Embaralhou a coisa toda. E seguiu, né? Ô, Gustavo, essa questão do corte, ela é tão interessante, né? Porque o teu analista não cortou, mas tem determinado corte que vira você de ponta cabeça, né? Porque é tão importante, porque se não houvesse esse corte, você não ia pensar no que você estava, né? Como que eu posso falar? Como que você estava agindo? Falando mesmo, o que eu estava falando mesmo. Porque você tem coisas assim que você fica, né, remoendo, que às vezes se você for ver, analisar depois que tudo passou, você fala, ai, que bobeira, né, que eu estava fazendo, mas era uma verdade tão grande, e que você não percebia nisso, né? É interessante, isso é muito interessante. O meu analista é lacaniano, né? Então ele tem essas coisas assim, mas é fantástico. Nesse ponto, Miriam, como a Nila falou, houve o corte. Houve. O corte não significa encerrar a sessão. O corte é você interromper um pensamento, sim, você pontuar alguma coisa de surpresa, né? Então, nesse caso, houve o corte. Aí que ele falou, podia cortar a sessão, mas não vou fazer isso. Né? Nesse caso aí, já com uma transferência, sabendo que estou na área também e tal,
né? Não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Então, mas é exatamente essa questão que hoje pode ter sido a questão, não sei, a gente só fica no imaginário, né? Da crítica da sessão de tempo curto, de sair fazendo curto demais e sair cortando, né? Sair cortando é torta direito. Tem que saber o momento. É isso que o Lacan está dizendo aqui, ó. Eu gosto muito dessa parte, até eu tô começando a fazer umas bolinhas nos meus livros. Eu caí, não, tô aqui. Porque eu não escrevo em livro, né? Mas eu ponho uns pontinhos assim para lembrar, para guiar minha leitura. E eu gostei desta questão aqui, ó. Eu vou ler de novo. Cuja aventura em nosso campo parece tão curta. Então, quando isso vai aparecer, é um momento rápido. E se você não intervir, você não pontuar ali, acabou. Né? É um flash. É isso que o Lacan está dizendo aqui. Há que ter o momento certo. Ok, E Miriam? esse momento você não pode perder de jeito nenhum, né? O Não, analista ele tem que estar muito bem preparado para ele não perder esses lances, porque senão Exato. Senão já era. você só está de ouvinte, né? E não está fazendo a intervenção, não está fazendo nada. É um ouvido no que disse e o outro no que quer dizer. Uhum, sim. Aí que entra a atenção flutuante. Então, é exatamente isso. Aí a escuta tem que ser poderosa, né, e uma escuta analítica. Né? É exatamente. Está aqui. Isso é o que está aqui. Muito bem. E o que ele quer dizer com ôntico com isso? Porque ele é um pré-ser, entendeu? Ele não existe, viu? Vamos pegar os termos dele de novo. Da ordem de um não realizado, da ordem de um não nascido. Vamos voltar lá na lição, na ordem de um tropeço, de algo que manca, sequicloche, se lembram? É na mancada. É na mancada. Na mancada de quê? Na mancada da fala, na mancada do ser falante. Na mancada de que quando eu quero falar X, eu estou falando Y, ele sabe-se lá por quê. E aí você tem que pontuar. E aí a pessoa tenta esquivar, não é porque a gente não gosta, eu não gosto disso. Né? Muito bom. Podemos seguir? Muito boas as participações. Sim. Vamos lá, vamos seguindo, sim. Então. Né? No original, esse contexto ardente, como vocês sabem, termina a frase lá, né? Que faz mais sentido, né? Nossos hábitos técnicos se tornaram, por razões que teremos que analisar, tão suscetíveis às funções do tempo que, querendo introduzir aqui distinções tão essenciais, até que se desenham por toda parte fora de nossa disciplina. Peraí, vou voltar. Nossos hábitos técnicos se tornaram, por razões que teremos que analisar, tão suscetíveis às funções do tempo que, querendo introduzir aqui distinções tão essenciais que até se desenham por toda parte fora de nossa disciplina, parecia que eu tive que me engajar no caminho de uma discussão mais ou menos pleitante. É sensível ao nível mesmo da definição do inconsciente, só para se referir ao que Freud, de maneira forçosamente aproximativa, só tendo podido de começo servir-se disso por toques, por tentativas, a propósito do processo primário, que o que se passa ali é inacessível à contradição, à localização espaço-temporal, bem como a função do tempo. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui. Eu falo que vou ler direto, mas acaba que eu não consigo. Eu mesmo fracasso no meu exercício, porque, né, eu gosto de dar vejam, de maneira forçosamente aproximativa. Né? Lá para trás tinha uma frase que ele falava que a gente tinha que pegar o inconsciente freudiano e forjá-lo, né, e forçá-lo de uma maneira aproximativa. Né?
E Freud, só tendo podido de começo servir-se disso por toques, por tentativas, a propósito do processo primário, né? Processo primário, processo secundário. O que se passa ali é inacessível à contradição. A localização espaço-temporal, bem como a função do tempo. Ora, se o desejo não faz mais do que veicular para um futuro sempre curto... Ih, Gustavo, hoje está difícil. Desculpa, tá, gente? Ora, se o desejo não faz mais do que veicular para um futuro sempre curto e limitado o que ele sustenta de uma imagem do passado, Freud o diz, no entanto, indestrutível. O termo indestrutível aqui está justamente que é pela realidade de todas a mais inconsistente que ele é afirmado. O desejo indestrutível, se ele escapa ao tempo, a que registro pertence na ordem das coisas? Pois o que é uma coisa, senão aquilo que dura, idêntica a um certo tempo? Aqui ele está fazendo referência ao Heidegger, a um texto que chama O que é uma coisa. Não haverá aqui um lugar para se distinguir, ao lado da duração, substância das coisas, um outro modo do tempo, um tempo lógico? Vocês sabem que eu já abordei esse tema num escrito. Vocês já leram o texto do tempo lógico? O tempo lógico e a asserção antecipada, onde tem o apólogo dos 3 prisioneiros? Já leram, já ouviram falar, já tem conhecimento, ou não? En passant. En passant. Mas vamos dizer rapidamente, então, quais são os 3 tempos do tempo lógico. Vocês sabem? O tempo de ver, o tempo de compreender e o tempo de concluir. Aí tem o apólogo dos 3 prisioneiros, que está lá nesse texto. Então, isso é a questão do tempo lógico. Esse tempo de ver, esse tempo de compreender e esse tempo de concluir, ele é diferente do tempo cronológico, ele é diferente para cada pessoa. São os 3 tempos da análise. Então, é a questão do tempo lógico. É muito interessante, muito interessante. Não dá muito para abordá-lo aqui agora, o apólogo dos 3 prisioneiros, mas quando se fala de tempo lógico e de tempo cronológico, estamos dizendo que o tempo lógico é dividido em 3. O tempo de ver, o tempo de compreender e o tempo de concluir, que são os 3 tempos da análise. E aí, recomendo a leitura do texto, é um apólogo. Depois eu vou pôr uns vídeos lá no grupo a respeito disso, né? E há também, o Alexandre gosta muito de falar do escravo mensageiro, né? Aquele que carrega em seu couro cabeludo uma mensagem em uma língua que ele desconhece. Não, aquele que carrega em seu couro cabeludo uma mensagem que foi escrita em uma língua que ele desconhece enquanto ele dormia. Ele precisa, imagina assim, vamos colocar, você tem uma mensagem tatuada aonde? Na sua cabeça, seu couro cabeludo, não dá para você ler, né? Nem se você quiser, né? Numa língua que você desconhece, então, mesmo se você conseguir acessar, não tem como, né? Enquanto você dormia, então você aí precisa de alguém para ler esta mensagem para você, né? Eu vou mandar para vocês lá no grupo também o vídeo do escravo mensageiro. Você já deve ter visto, né, Nilo? Ouvido essa apólogo do escravo mensageiro. Aí que chegava lá, ele ia dar a mensagem que estava tatuada na cabeça dele, chegava lá no destino, cortava a cabeça dele. Enfim. Mas fica aí essas dicas.
Podemos abordar a questão do tempo lógico e esse texto em um outro momento. Estamos quase lá. Que a gente está muito acostumado, né, quando se fala tempo, a gente desvencilhar o tempo cronológico, né, tempo lógico. Uhum. E nesse desbussolamento, né, para usar um termo forbiano, tá pior, né? A questão tá pior, né? A gente não está usando, a gente não está tendo esse tempo, né? Às vezes a coisa é tão rápida que o tempo de ver, o tempo de concluir, está quase junto, o tempo de compreender já era, né? Mesmo a evolução, né? Na verdade, se fala assim que a mente da criança, do jovem, do adolescente, do idoso, do mais idoso ainda, ela é igual, né? Porque não tem para ela, não tem o tempo cronológico. Uhum. Vai ter maneira diferente de interpretar, de se tratar, mas que a estrutura, né? O desenho ele é igual para todos, né? Uhum. E a gente acaba dividindo em cronológico, né? Criança pequena, criança jovem, adolescente, e aí vai, assim, cronológico mesmo. Cronológico. E lembrando que o inconsciente é atemporal, né? Então tem isso também. Mas hoje em dia, vocês não acham assim que está pulando os tempos? Como eu disse, né? Você tem o tempo de ver e o tempo de concluir. Às vezes o tempo de compreender está faltando aí, né? Então é tudo muito rápido. Isso traz sofrimento, né? Isso traz essa sensação que o Forbes diz de desbussolamento, né? Estamos sem rumo. Essa coisa que a tecnologia faz. É muito coelho Um adolescente de 40, 45. Né? Essa coisa, Nila, do coelho, da Alice. Tenho pressa, tenho pressa, tenho pressa. Lembram disso? Tenho pressa. Hoje em dia é tudo muito tenho pressa, né? Então, exatamente. Por isso que fulano de 40 anos, igual você disse aí, né? Como é que tem uma expressão que fala que quando garotão, não, a gente estava falando mais cedo, não foi garotão, não, usei uma outra expressão, rapazão, né? O cara, né? Aquele ali age igual criança, mas o inconsciente... mocinho, rapazinho. Rapazinho, mas, cara, o de 40 anos é o tio, né? O tio que quer ser jovem, né? Muito bom. Mas ficou localizado aqui, então, a questão? Então, ficou localizado? É exatamente o texto do Heidegger, Ser e Tempo. Né? Então, trabalhando aí com uma questão do tempo. Né? Quando ele fala aí da coisa, né? Desse desejo indestrutível, né? Vamos só dar uma olhada. O desejo indestrutível, se ele escapa ao tempo, a que registro pertence na ordem das coisas? Não haverá aqui lugar para se distinguir, ao lado da duração, substância das coisas, um outro modo do tempo, um tempo lógico. O Lacan criou, vamos dizer assim, o tempo lógico na análise. Então, seguindo aqui. Reencontrarmos aqui a estrutura escandida desse batimento da fenda, cuja função lhes evoquei da última vez. Batimento da fenda. Olha aí. Novamente o inconsciente pulsional. Inconsciente que bate, que pulsa, batimento da fenda, que abre e fecha. O aparecimento evanescente se faz entre dois pontos, o inicial e o terminal desse tempo lógico. Entre um instante de ver, em que algo é sempre elidido, se não perdido, da intuição mesma. E esse momento elusivo em que, precisamente, a apreensão do inconsciente não conclui, em que se trata sempre da recuperação lograda.
Falou difícil aí? Lacan sendo Lacan. Falou difícil aí, né? Onticamente, então aí, ó, tá aí, ó. O inconsciente como evasivo. Mas conseguimos cercá-lo numa estrutura, uma estrutura temporal, da qual se pode dizer que jamais foi articulada até agora como tal. Muito bem. Deixa eu... Vou conseguir aqui, porque no original ele segue, depois eu vou... Foi de desdém que a continuação da experiência analítica depois de Freud fez prova a respeito do que aparece na Iância. As larvas que dali saem, segundo uma comparação que Freud emprega numa passagem de A Ciência dos Sonhos, interessante chamar de A Ciência dos Sonhos, não as temos nutrido de sangue. Nós nos interessamos por outra coisa. Estou aqui este ano para lhes mostrar por qual via esses deslocamentos de interesse foram sempre mais no sentido de destacar estruturas do que se fala mal na análise, de que se fala quase como profeta. Muito frequentemente, lendo os melhores testemunhos teóricos que os analistas dão de sua experiência, tem-se o sentimento de que é preciso interpretá-los. Eu lhes mostrarei no devido tempo, quando se tratar do que é o mais vivo, o mais ardente de nossa experiência, isto é, a transferência, sobre a qual vamos coexistir testemunhos os mais fragmentários e esclarecedores dentro de uma total confusão. É isto que lhes explica que eu só chegue lá passo a passo, pois também o que tenho a tratar para vocês, o inconsciente, a repetição, outros lhes falariam no nível da transferência, dizendo que é disso que se trata. É moeda corrente ouvir-se, por exemplo, que a transferência é uma repetição. Não digo que isso seja falso e que não haja repetição na transferência. Não digo que não tenha sido a propósito da transferência que Freud abordou a repetição. Digo que o conceito de repetição nada tem a ver com o de transferência. Isso aí está até marcado aqui. O conceito de repetição nada tem a ver com o de transferência. Sou forçado, por causa disso, a fazê-lo entrar primeiro em nossa explicação, a lhe dar o passo lógico. Pois seguir a cronologia seria favorecer as ambiguidades do conceito de repetição, que vem do fato de sua descoberta ter sido feita no curso dos tateamentos necessários pela experiência da transferência. Eu vou seguir esta divisão aqui, que é a divisão do original, vou parar aqui. E muito bem. Ficamos aí com algumas coisas a se pensar, não? Quero ouvir de vocês. O que fica? Ele volta a falar das mesmas coisas. Aqui o que é importante é o quê? O que ficou para vocês? Olha, são bastante detalhes, né? Essa questão do tempo de abertura do inconsciente, essa rapidez, não se percebe, né? Se não se percebe isso, você... Perdão. Que se não se percebe isso, você perde o trem. Você perde o trem, bem mineiro. Mineiro não perde o trem, não. Mineiro não perde o trem, não, né? Isso aí. Está na minha certidão de nascimento, então. É, né? Verdade.
E essa questão aí do que ele vai usar esses termos, né, da pré-ontologia, para dizer que é uma coisa. Vamos pontuar então aqui. Repetindo que é do não realizado, o inconsciente é da ordem do não realizado, da ordem do não nascido. Não é, ele dá aí exemplo da gnose, das coisas, não é nesta dimensão. Na dimensão, volta a dizer, que é na dimensão da fala, que esse inconsciente é pulsional, que ele abre e fecha, que ele trabalha dentro de um tempo lógico. E que, como dissemos, cabe ao analista a função de escutar. Né? Que essa escuta analítica há de ser atenta. Porque, para se pontuar uma coisa, depois que o trem passou, né, Nilo? Depois que o trem passou, acabou. Então, sugiro que releiam, né? Isso aí precisa de leituras e releituras e outras leituras. E se me permitem mais uns minutinhos, eu vou fazer uma visitinha a Freud. Eu achei que eu ia chegar na parte aqui do pai, mas eu vou deixar isso como aperitivo. Um sonho, já que falei de sonhos meus hoje, não contei o que é, né? Também não vem ao caso. Vocês conhecem o sonho do pai, não vês que estou queimando? Alexandre já trabalhou ele em algum seminário. Acho que eu não me lembro. Então, às vezes tem que puxar um pouquinho, que a gente começa a ouvir de novo, a gente se lembra. Que ele é do velório, do funeral? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Então, eu vou fazer essa visitinha a Freud e ler aqui só esse trecho e vou fazer o corte, porque o Lacan vai dissertar sobre esse sonho mais adiante, então será nosso material de leitura. Quem tiver vocês estiverem com a interpretação dos sonhos aí, ele abre o capítulo 7. Né? Vocês têm aí? Você estou vendo você mexendo num livro aí, Nila. Aqui? Não, está na interpretação dos sonhos. Agora é Freud. Tá. Agora eu vou a Freud. Agora eu vou a Freud. Tá. Quem quiser, aí quem está vendo a gravação, eu vou com ele aqui. Quem quiser a gravação, está aí na página 558 da Companhia das Letras. É a única edição que eu tenho. Então, é o famoso capítulo 7. O que o Freud vai desenvolver no capítulo 7? Né? Praticamente a primeira tópica, né? Então, a questão do inconsciente, exatamente o esquema pente, né? Então, ele abre com esse sonho, e cito Freud. Entre os sonhos que me foram relatados por outras pessoas, há um que agora solicita nossa atenção. Ele me foi contado por um paciente que o ouviu numa conferência sobre os sonhos. Sua fonte original ainda me é desconhecida. Seu conteúdo impressionou aquela senhora, pois ela não deixou de sonhá-lo pessoalmente. Isso é, de repetir elementos dele em seu próprio sonho, para, por meio dessa transferência, expressar uma concordância em determinado ponto. Eu sonhei um sonho sonhado, né? As condições preliminares desse sonho modelo são as seguintes. Um pai passou dias e noites à cabeceira do filho doente. Depois que a criança morre, ele vai para um quarto vizinho a fim de descansar, mas deixa a porta aberta para poder ver o aposento onde jaz o corpo do filho, cercado de velas altas. Um homem idoso foi encarregado da vigília e está sentado junto ao corpo, murmurando orações. Após algumas horas de sono, o pai sonha que o filho está em pé ao lado de sua cama, que o agarra pelo braço e sussurra em tom de repreensão: Pai, você não vê que estou queimando? Ele acorda e vê um brilho forte vindo do quarto do filho. Corre até lá
e encontra o vigia idoso adormecido, a mortalha e um braço do corpo amado do filho queimados por uma vela que caía. A explicação desse sonho comovente é simples, e como me informa a paciente, foi apresentada corretamente pelo palestrante. A luz clara das velas incidiu sobre os olhos do adormecido através da porta aberta e o levou à mesma conclusão a que ele teria chegado em estado de vigília, de que a queda de uma vela tinha provocado um incêndio junto ao corpo. Talvez o pai já tivesse adormecido com a preocupação de que o vigia idoso não estava apto a cumprir sua tarefa. Então é somente esta parte que vai nos interessar. Então, Lacan vai falar a respeito do pai, não vês que estou queimando. E alguém quer colocar alguma coisa, pontuar alguma coisa? Pessoal que está vendo a gravação, sintam-se à vontade para usar o nosso grupo aí para as articulações, né? Deixem likes e comentários se vocês forem ver no YouTube, mesmo que está sendo não listado, porque isso dá engajamento para o canal e é bom, né? Vocês podem deixar comentários lá, só a gente que vê, tá? Se vocês deixarem comentários alguma coisa lá, só a gente que vê. Mas o YouTube entende que está tendo movimentação no canal, e isso é bom. Então, Nila, muito obrigado pela presença, né? Foi muito bom, nosso papo de bastidor, né? Que aí fica em segredo, né? Muito obrigado pela presença, pelo carinho de sempre, tá joia? Foi um prazer. E muito boa aula. Nos vemos aí, estamos com soninho, né, querida? Nos vemos aí. Desculpem aí as falhas, os lapsos de leitura, mas hoje eu já fiz 2 outras leituras, já tá, a voz já está falhando. Mas é foi bom, muito né? bom, foi muito bom. E Miriam, como sempre brinco, né, a tutora do projeto, né, eu sempre falo isso e vou falar, é muito bom, né, tá movimentando todo mundo, né? Espero que tenha sido proveitoso aí para você também, tá, querida? Agradecemos. Ótimo, maravilhoso. A Nila está agradecendo pela né? Vamos fazer seminário 11, eu vou contar isso, né? E está criando braços, né? Está criando braços. Já perguntaram aí se vai ter outra turma. Eu falei assim, bom, né? Vamos levando até onde dá. Entra, pera, fala para entrar nessa. Eu já falei, entra, na verdade, né? Na tem verdade, as gravações. Ele não tem, assim, começo, meio e fim, né? Não tem, né? Na verdade mesmo. E aí vocês percebem que existem leituras prévias, né? Já estamos aí no Lacan de 64, que já construiu aí parte do seu ensino, aquela história toda que a gente já conversou, né? Então isso aí fica para cada um degustar e visitar no seu tempo, né? Já que estamos falando de tempo, nem tudo posso compreender também, né? A vida do pessoal. Pode pegar o trem em qualquer estação. Pode, já falei, né? Pode pegar o trem em qualquer estação, gostei dessa. Sim. Já falei que pode entrar a qualquer momento, né? Oi, Miriam. Não, sim, que ela falou que pode pegar o trem em qualquer estação. Eu falei, sim, claro, né? Bacana. Muito bem. E vocês vejam as elaborações que vamos fazendo, né? Foi interessante aquela questão do sonho do Léo na sessão passada, na sessão de seminário passada, né? Muito interessante isso. Ele é ótimo também. Nossa, ele interage muito, né? Eu fui verificar. A participação dele é muito boa. Fui verificar o preço do uísque, né? Falei com ele, caramba, R$3.000 na garrafa de mal Lacan. Tem que sonhar mesmo, né? Tem que sonhar mesmo, né? Então, vamos ficando por aqui. Um abraço, até terça-feira e até quinta, né? No Quintas com Freud, acho não, né? Te vejo lá, né? É isso aí. Não, amanhã tem mais, né? E amanhã tem o Mal-Estar, né? Não, amanhã é uma. Amanhã tem uma, Amanhã tem o Mal-Estar às 19 horas. Terça seriam 2, né? Cada 15 dias. Amanhã tem dos tempos às 7. Então tá joia. Obrigado. A Miriam saiu e voltou. Eu caí. Vou aproveitar que você está com a câmera, vamos tirar a fotinha. Né? Você nem me lembrou, minha secretária.
Pois minha é. secretária não me lembrou. Vou Não vou contratar. receber cachê hoje. Não vai. O Jô Soares brincava que o Derico era assessor para assuntos aleatórios, né? Então, minha secretária para assuntos aleatórios. Vamos lá, deixa eu tirar essa setinha daqui, que vai ficar... Será que eu pude... Não, vai travar. 1, 2, 3 e... Aê! Muito bem. Então, ó, beijo do Magro. Até Beijo. amanhã, até quinta, até semana que vem. Vamos seguindo. Vamos seguindo onde a gente se encontrar por aí. Tchau, tchau, querido. Tchau.